Esse menino precisa de ajuda, ou a gente vai acabar perdendo ele. Foi o que Patrícia sussurrou, com os olhos marejados, depois de ver mais uma babá sair pela porta com expressão de pânico. Em 5 meses foram 8. Todas diziam a mesma coisa, que Lucas, seu filho de 5 anos, era impossível de lidar. Crises repentinas, gritos agudos, rejeição total a qualquer toque. O menino parecia viver num mundo à parte, onde ninguém conseguia entrar. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Era um domingo abafado em Campinas, e no condomínio de alto padrão onde moravam, o silêncio das manhãs sempre era quebrado pelos choros de Lucas. Mas naquele dia, Patrícia não chorou. Ela apenas olhou para o marido, Ricardo Menezes, e disse com a voz baixa, porém firme: "Liga para aquela agência, manda qualquer uma, mas alguém precisa ficar com ele. Qualquer pessoa que aguente." Ricardo, empresário respeitado no ramo de transportes, não estava acostumado a ouvir a esposa naquele tom. Ele digitou rapidamente para a agência e repetiu as palavras de Patrícia: "Qualquer pessoa que aguente ficar na casa." E foi assim que, numa tarde sem graça de segunda-feira, chegou Mariana Alves. 24 anos, vinda de Hortolândia, olhar cansado, camiseta simples e uma mochila surrada nas costas. Aceitou o trabalho de diarista porque precisava do dinheiro, não fazia ideia do que a esperava. Patrícia sequer a entrevistou. Apenas indicou a cozinha e disse que o menino estava no quarto. Mas algo inusitado aconteceu. Ao ouvir passos leves no corredor, Lucas abriu a porta por conta própria, caminhou até Mariana e, sem dizer nada, tocou seu braço. Foi a primeira vez que ele permitiu isso com alguém desconhecido. Patrícia assistiu à cena com o rosto paralisado. Mariana, sem entender, apenas agachou e disse: "Oi, pequeno, quer me mostrar seu quarto?" Ele assentiu e entrou. Nos dias que seguiram, algo extraordinário começou a acontecer dentro daquela casa. Lucas, que mal permitia a presença de estranhos por perto, passou a esperar Mariana ansiosamente. Rejeitava comida feita por qualquer um, menos por ela. Só dormia ao som da voz dela cantando baixinho músicas que pareciam saídas de algum lugar antigo, familiar. Ricardo, cético por natureza, preferia atribuir a melhora a uma fase, a um acaso. Já Patrícia não conseguia esconder o incômodo. Começou a observar mais do que o normal, principalmente quando Lucas desenhava. Em um dos rabiscos infantis, a família aparecia. Ela, o pai, o cachorro e a tia Mari, desenhada com mais detalhes que todos os outros. "Ele tá grudado nela. Não é normal isso", disse Patrícia para uma amiga por mensagem de voz. "É como se ela fosse mãe dele." Sei lá, o tom dela já não era só de estranheza, era medo. Na quarta-feira seguinte, enquanto organizava a papelada no escritório de Ricardo, Mariana encontrou uma pasta com documentos do pequeno Lucas. Ela não era de bisbilhotar, mas algo naquela folha amarela chamou sua atenção. A certidão de nascimento. Nome do pai: Ricardo Menezes. Nome da mãe: Patrícia Menezes. Data de nascimento: 14 de fevereiro de 2020. Ela congelou. Seus olhos se arregalaram, os dedos tremeram. Aquela era a mesma data do parto que ela viveu no Hospital Mário Gatti. O mesmo dia em que disseram que seu bebê não havia resistido, que havia morrido durante complicações. Mas ela nunca viu o corpo, nunca pôde segurar. Só disseram: "Sinto." E ela, com 19 anos, sozinha e sem força para questionar, aceitou a perda sem provas. O choque foi tanto que Mariana precisou se sentar. E ali, no meio dos papéis frios de uma casa rica, o passado que ela achava enterrado começou a pulsar de novo, forte demais para ignorar. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. A imagem da certidão, a data, o nome do hospital, tudo martelava em sua cabeça como uma sirene invisível. Será? E se? Tentava afastar os pensamentos, mas cada Puxava de detalhe... volta. No dia seguinte, reparou em coisas que antes pareciam banais. O sinal discreto no queixo de Lucas, o jeito como ele franzia a testa quando estava confuso. Igual
ao que ela via no espelho. E então veio o vídeo. Patrícia havia gravado uma cena aparentemente inocente, Lucas brincando de pintar com Mariana. Mas, em determinado momento, ele olhou para ela e disse: "Eu conheço sua voz, do meu sonho." A frase foi dita baixinho, como se não fosse para ser ouvida, mas foi. Ouviu, Mariana. E Patrícia também. Compartilhou o vídeo com amigas num grupo de WhatsApp, como quem não queria acreditar. Mas a dúvida já havia se plantado, e não só em Mariana. Patrícia começou a se sentir ameaçada, não só por aquela ligação invisível entre a criança e a babá, mas por algo que ainda não sabia nomear. Foi então que procurou uma antiga conhecida, uma amiga de colégio que hoje trabalhava como detetive particular. "Discreta, por favor. Quero saber quem é essa garota de verdade." Em menos de uma semana, recebeu um e-mail com o relatório completo. Mariana Alves, natural de Hortolândia, deu entrada no Hospital Mário Gatti no dia 14 de fevereiro de 2020, em trabalho de parto. A ficha estava lá, o prontuário também, mas nenhum registro oficial de óbito no necrotério. Nenhum documento conclusivo, somente uma declaração informal, sem assinatura médica, atestando que o recém-nascido não sobreviveu ao parto. Patrícia ficou em pânico. Enviou áudios desesperados para a irmã. "Se ela descobrir, se for verdade, eu perco meu filho. Eu faço qualquer coisa para proteger ele, qualquer coisa." Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. Patrícia passou a evitar Mariana. Respondia com frieza, fingia distração quando ela falava. Começou a inventar tarefas para afastá-la de Lucas. "Hoje você limpa só a área externa. Deixa que eu dou o jantar." Mas nada funcionava. Lucas chorava, gritava, recusava qualquer interação sem Mariana por perto. Ricardo, observador e mais pragmático, começou a notar o desconforto da esposa. "Por que você está tratando a moça desse jeito?" perguntou, numa noite em que Lucas recusou até dormir. Patrícia desconversou. "Ela está se envolvendo demais. Criança precisa de limite." Mas ele não via problema. Pelo contrário, achava bom que alguém finalmente tivesse conquistado o menino. Mariana, por sua vez, fingia não notar, mas o olhar da patroa já não era neutro, era vigilante. E mais do que isso, acusador. A tensão explodiu numa sexta-feira à noite quando Mariana, ao guardar brinquedos espalhados pela sala, viu o notebook de Ricardo sobre a mesa. A tela estava acesa com um e-mail aberto. Era o relatório do detetive. Ela congelou. Leu cada linha como quem rasga a própria carne. A informação do parto, a ausência do óbito, as anotações suspeitas sobre adoções ilegais no hospital. Tudo ali. Uma verdade que ela já sentia no peito, mas que agora estava documentada. Ao ouvir passos, fechou o notebook rapidamente. Não disse nada. Dentro dela se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela teve certeza. Aquele menino era seu filho. Não havia mais dúvida. Só faltava uma coisa: provar. No sábado seguinte, Mariana procurou ajuda na Defensoria Pública de Campinas. Contou sua história em detalhes, entregou as informações que havia lido no e-mail e mostrou a certidão de nascimento de Lucas. A defensora que a atendeu ficou em choque. Disse que já havia ouvido relatos parecidos envolvendo o mesmo hospital e que, se Mariana quisesse mesmo seguir adiante, o caminho seria delicado, mas possível. A primeira orientação foi clara. Era preciso um teste de DNA. Mariana respirou fundo. Sabia que, se aquele exame desse positivo, nada mais seria como antes. E ela estava pronta. No fundo, sempre soube que seu filho não tinha morrido. Sentia falta de algo que nunca conseguiu enterrar. E agora, finalmente, tinha uma chance de recuperar. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like. Se está gostando do vídeo, comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Dias depois, oficiais de justiça bateram à porta da casa dos Menezes. Patrícia atendeu com um sorriso automático, que se desfez ao ver a intimação nas mãos do oficial. Exame de DNA compulsório. Ricardo tomou o envelope, leu em silêncio. Patrícia empalideceu. Horas depois,
sozinha no quarto, gravou um áudio para a irmã. Se esse exame sair, acabou para mim. Eu não sobrevivo sem o Lucas. A tensão invadiu o ambiente como uma neblina densa. Ricardo não sabia o que pensar. Mariana sequer apareceu no trabalho naquela semana. Estava de licença. Lucas, por sua vez, sentia. Chorava mais, gritava mais, pedia por Mariana toda a noite. A casa, antes silenciosa e controlada, agora era só ruído, medo e expectativa. Quando o resultado do exame chegou, não havia mais espaço para dúvidas. O laudo era claro: 99,99% de compatibilidade. Lucas era filho biológico de Mariana Alves. Ricardo leu o documento 1, 2, 3 vezes em silêncio. Patrícia, ao lado, chorava em desespero, repetindo que não sabia, que só queria ser mãe, que achava que era uma adoção legal. Mas os papéis diziam outra coisa. Irregularidades no processo, ausência de registro formal, ausência de adoção homologada por juiz. Tudo era frágil, mal feito, criminoso. Mariana, do outro lado, recebeu o laudo com um misto de dor e alívio. Chorou sozinha no quarto da pensão onde morava. Lucas era seu, sempre foi, mas isso não apagava os 5 anos perdidos. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os abraços negados. Havia uma vida inteira que ela não viveu e agora teria que reconstruir do zero. A notícia se espalhou rápido. Grupos de WhatsApp do condomínio começaram a compartilhar áudios vazados, onde Patrícia admitia: eu faria qualquer coisa para manter esse menino. Qualquer coisa. Vídeos de Lucas com Mariana, gravações antigas, imagens tiradas pelas câmeras da casa, tudo começou a circular. A exposição foi brutal. A mulher que antes era vista como a mãe perfeita virou motivo de julgamento, fofoca, desprezo. Mariana, por sua vez, manteve o silêncio. Não deu entrevistas, não se vitimizou. Apenas entrou com o pedido de guarda. A justiça acolheu o pedido com prioridade. Ricardo, dividido entre o amor pelo menino e o peso da verdade, afastou-se de Patrícia e se aproximou de Mariana, propondo apoio financeiro e emocional. Pela primeira vez, não como patrão, mas como pai que, mesmo sem laço biológico, aprendeu a amar. A audiência de guarda foi marcada para 1 mês depois da divulgação do exame. Durante esse tempo, Lucas ficou com Patrícia, mas sob supervisão judicial. Mariana podia visitá-lo em horários definidos. E foi nesses encontros que ela percebeu a dificuldade que teria pela frente. Lucas estranhava a nova casa. Perguntava por Mamãe Pati. Chorava na hora de dormir. Mariana se sentia dilacerada. Sabia que não podia forçar um vínculo, que tudo teria que ser reconstruído. Com paciência, tentava não demonstrar a dor, mas era impossível não se emocionar quando ele a chamava de Tia Mari. Ainda assim, ela seguia firme. Brincava, contava histórias, cantava baixinho as mesmas canções de sempre. Aos poucos, Lucas começava a sorrir de novo. E quando pela primeira vez ele disse mãe, olhando nos olhos dela, Mariana entendeu que não precisava de mais nenhuma prova no mundo. Patrícia, por outro lado, afundava. Perdeu o respeito dos vizinhos, foi afastada do conselho da escola onde era voluntária e passou a ser alvo constante de comentários maldosos nas redes sociais. Tentou se defender, alegando ingenuidade, mas ninguém comprou o discurso. Até mesmo a mãe dela, em um áudio seco, disse: você quis brincar de ser mãe com a dor dos outros. Ricardo se afastou completamente. Começou a dormir em um hotel próximo à empresa e mesmo nos finais de semana evitava voltar para casa. Tudo que ele via era destruição. Casamento, reputação, família. Sentia-se culpado por ter aceitado tudo com tanta facilidade. A imagem de Mariana, chorando em silêncio na defensoria, não saía da cabeça dele. Pela primeira vez, ele se perguntava se talvez tivesse amado do jeito errado a vida inteira.
A audiência foi intensa. Mariana chegou com roupas simples, mas o olhar decidido. Estava acompanhada de sua advogada da defensoria, enquanto Patrícia contratara um escritório renomado. Ricardo apareceu sem aliança. Sentou-se próximo de Mariana, sem dizer nada, mas sua presença dizia tudo. Durante o depoimento, Mariana contou com detalhes o que viveu: o parto, a dor da perda, as dúvidas que surgiram, o choque ao descobrir a verdade e, principalmente, o sentimento inexplicável que sempre teve por Lucas. Chorou ao falar das noites em que sonhava com um bebê chorando por ela. Patrícia, quando questionada, tentou justificar com frases ensaiadas. Disse que sempre quis ser mãe, que amava Lucas como se fosse sangue do seu sangue, mas ao ser confrontada com os áudios e os documentos do hospital, perdeu a compostura. Chorou, gritou, pediu desculpas, mas era tarde. A juíza, com expressão firme, encerrou dizendo: a verdade veio à tona, e com ela a justiça precisa ser feita. Mariana recebeu a guarda provisória naquele mesmo dia. Lucas passou a morar com ela, em um pequeno apartamento alugado, simples, mas acolhedor. Ricardo visitava todos os dias, levava brinquedos, lanches, ajudava com o que podia. Mariana não sabia bem como lidar com a presença dele. Não confiava totalmente, mas via sinceridade em seus gestos. Aos poucos, Lucas foi se adaptando. Sentia a falta da antiga casa. Às vezes pedia para voltar para lá, mas Mariana sempre o acolhia com paciência. Mostrava que ali também era lar. Que o amor não estava no tamanho da casa, mas no abraço, na escuta, na presença. Ricardo comprou uma cama nova para o menino, reformou o quartinho dele, pintou as paredes com desenhos de astronautas, os preferidos de Lucas. E certa noite, ao vê-los, brincando juntos, Mariana sentiu algo que há muito não sentia: esperança. A rotina foi se ajustando. Mariana arranjou um trabalho como auxiliar em uma escolinha próxima, com horário reduzido, para poder ficar mais tempo com o filho. A creche aceitou Lucas com carinho, e as educadoras, já treinadas para lidar com crianças mais sensíveis, acolheram o menino com afeto. Ele ainda tinha momentos de instabilidade, crises repentinas, medos inexplicáveis. Mas agora havia braços de verdade para acolher. Mariana chorava escondido em muitos dias, ao ver o quanto seu filho carregava traumas que ela não pôde evitar. Mas também sorria, porque cada pequeno gesto de afeto dele, um desenho, um abraço, um te amo sussurrado, era como um tijolo na reconstrução daquele laço quebrado. Aos poucos, eles estavam se reconhecendo, e isso era maior do que qualquer papel ou sentença judicial. Já Patrícia entrou em uma espiral de isolamento. Não conseguia sair de casa sem ser olhada com desconfiança. Algumas amigas se afastaram. Outras apenas fingiam apoio, mas falavam pelas costas. A mulher, antes admirada nas rodas sociais, agora era chamada de a ladra de bebê. Tentou recorrer da decisão judicial, mas os advogados recusaram continuar o caso. Não viam chance de reversão. Passou a tomar remédios para dormir, deixou de frequentar eventos e, aos poucos, viu sua imagem desmoronar por completo. Ricardo não respondeu mais suas mensagens. O silêncio dele era o pior castigo. Ela chegou a enviar um último áudio chorando. Eu não sou um monstro. Só amei demais. Só tive medo de perder. Mas ninguém respondeu. A verdade é que ela já havia perdido. E talvez nunca mais se reencontrasse com a mulher que foi um dia. Com o passar das semanas, Mariana e Ricardo começaram a conversar com mais frequência. No início, tudo girava em torno de Lucas. Escola, alimentação, rotina, crises. Mas aos poucos, outras conversas surgiram. Sobre passado, medos, arrependimentos. Ricardo admitiu que nunca investigou direito a origem da adoção. Confiou em Patrícia e achou que tudo estava certo. Disse que, se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente. Mariana ouvia em silêncio. Não perdoava de imediato, mas reconhecia o arrependimento sincero nos olhos dele. Em uma noite chuvosa, depois que Lucas dormiu, Ricardo confessou: ele é meu filho.
Eu sei que não no sangue, mas eu amo ele. Só quero estar presente do jeito que for possível. Mariana, com a voz baixa, respondeu: então esteja, mas agora do meu lado, sem mentiras. A justiça finalmente oficializou a guarda definitiva em nome de Mariana. O juiz destacou em sua fala o vínculo biológico e o histórico de negligência documental do processo anterior. Patrícia foi notificada formalmente da decisão e, a partir dali, não podia mais ter contato direto com Lucas sem autorização judicial. Mariana não comemorou. A vitória tinha gosto agridoce. Era o certo, sim, mas também era doloroso. Sabia que Lucas tinha carinho por Patrícia, mesmo sem entender o que havia acontecido. Explicou a ele com cuidado, usando palavras simples. Disse que algumas famílias começam de um jeito e depois mudam. Disse que o mais importante é que ele era amado. E, pela primeira vez, ele não chorou. Só a abraçou forte e disse: você me achou, né, mamãe? Mariana não respondeu. Só apertou ele no colo e chorou baixinho, com o coração cheio e partido ao mesmo tempo. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Depois da oficialização da guarda, Ricardo decidiu mudar de vida. Vendeu parte das ações da empresa para o sócio e passou a trabalhar de forma mais leve, com horários flexíveis. Comprou um apartamento menor, próximo da escola de Lucas, e começou a viver de maneira mais simples. Queria estar presente de verdade. Começou a buscar terapia, algo que nunca tinha cogitado, e enfrentou de frente os próprios erros. Mariana observava tudo com cautela. Ainda havia desconfiança, mágoas que não se apagavam facilmente, mas não podia negar que ele estava tentando. Ricardo também começou a estudar sobre desenvolvimento infantil, transtornos de comportamento e vínculo afetivo. Chegava com livros na mochila, pedia indicações à professora de Lucas, assistia vídeos educativos com o filho. Mariana não esperava isso, mas algo dentro dela começou a amolecer. Pela primeira vez, ela o via não como um empresário, mas como um pai em construção. Em uma tarde de domingo, enquanto Lucas dormia na rede da varanda, Mariana e Ricardo tomavam café juntos. Era um momento raro de paz. Ele a olhou com sinceridade e perguntou: você acha que algum dia vai me perdoar de verdade? Mariana demorou para responder. Olhou para o menino deitado, para o céu nublado de Campinas e disse: o perdão não vem de uma vez. Ele vem em pedaços. Cada dia em que você estiver aqui, inteiro, presente, é um pedaço que eu entrego. Ricardo assentiu emocionado. Aquele dia marcou o início de algo novo. Eles não sabiam se um dia seriam um casal, se haveria amor romântico ali, mas sabiam que, acima de tudo, eram uma família em reconstrução. E, às vezes, isso era mais forte que qualquer paixão. Era uma promessa de recomeço. As visitas ao parque se tornaram rotina. Lucas corria entre as árvores, brincava com outras crianças e, vez ou outra, se virava para gritar: mamãe, olha! Ou pai, me empurra no balanço! Mariana ainda se emocionava toda vez que ouvia a palavra mamãe, dita com tanta naturalidade. Era como se recuperasse, gota por gota, os anos que lhe foram roubados. Às vezes, enquanto empurrava Lucas no balanço, pensava na jovem de 19 anos que saiu do hospital com os braços vazios e o coração quebrado. Queria abraçar aquela menina e dizer: aguenta firme, um dia você vai reencontrar o que perdeu. E agora, vivendo esse reencontro, entendia que o amor verdadeiro não tem prazo nem data de validade. Ele sobrevive, mesmo nos silêncios, nas ausências, nas mentiras. Ele resiste. Do outro lado da cidade, Patrícia mal era vista. Os vizinhos comentavam que ela havia colocado o apartamento à venda e sumido das redes sociais. Alguns diziam que se mudou para o interior, outros que foi morar com parentes. A verdade é que ninguém sabia ao certo, e com o tempo, poucos ainda se importavam. Ricardo chegou a receber uma carta dela, escrita à mão, pedindo perdão e desejando felicidade a Lucas. Não respondeu.
Apenas guardou a carta numa gaveta, sem coragem de jogá-la fora, mas também sem intenção de reabrir. Era um capítulo encerrado. Mariana soube da carta, mas não perguntou o conteúdo. Não precisava. O que importava agora era o presente e o futuro que construiriam com o menino. A vida, enfim, tinha voltado a ter sentido. Na escola, Lucas começou a se destacar. Ainda tinha dificuldades, mas agora havia acolhimento. As professoras elogiavam sua curiosidade, sua sensibilidade. Dizia coisas como: "Minha mãe me achou", quando desenhava figuras de casa e família. Mariana recebia esses relatos com um sorriso e os olhos marejados. Sabia que cada pequena evolução era fruto do vínculo restaurado, do amor incondicional que finalmente podia oferecer. Aos poucos, ele também parou de ter pesadelos. Dormia agarrado ao travesseiro, em paz. Mariana, por sua vez, sentia que sua identidade estava inteira de novo. Não era mais só a menina que perdeu um filho. Agora era a mulher que encontrou. E isso mudava tudo. Até os dias difíceis, que ainda existiam, pareciam menos duros quando ela o via sorrindo pela manhã, com o cabelo bagunçado e os braços abertos para um abraço. Ricardo seguia presente. Levava e buscava Lucas na escola sempre que podia. Frequentava as reuniões pedagógicas. Aprendeu até a fazer panqueca nos finais de semana. A relação entre ele e Mariana era de cumplicidade. Conversavam sobre tudo, desde o que comprar para o lanche até como lidar com as crises emocionais do filho. Às vezes discordavam, mas sempre encontravam um meio termo. Não era perfeito, mas era real. Mariana passou a admirá-lo de uma forma nova, como um homem que teve coragem de se reconstruir. Ele, por sua vez, reconhecia nela uma força que nunca tinha visto em ninguém. E, em silêncio, começou a se apaixonar. Não pelo papel que ela exercia na vida dele ou de Lucas, mas pela mulher inteira que ela era. Uma mulher que havia vencido a morte, o abandono, a injustiça, e ainda assim sabia amar. Certo dia, Mariana recebeu um convite para falar em um evento sobre maternidade e direitos das mulheres. Era organizado por uma ONG local e queriam que ela compartilhasse sua história. A princípio, recusou. Tinha medo da exposição, de reabrir feridas. Mas depois, ao conversar com Ricardo e ouvir Lucas dizer: "Conta para todo mundo como você me achou, mãe", ela mudou de ideia. Subiu no pequeno palco do auditório com as mãos trêmulas, mas com o coração firme. Contou sobre o parto, o hospital, a mentira, o reencontro. Muitas choraram na plateia. Outras se levantaram para abraçá-la ao fim da palestra. Mariana entendeu ali que sua dor podia ter propósito e que sua voz agora também era instrumento de justiça. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, ela sentiu algo diferente. Era paz. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza de que havia enfrentado cada um deles com coragem. Olhou para o filho dormindo, os cílios longos descansando no rosto sereno, e pensou: ele é a minha chance de ser inteira. Não precisava mais de validação, de explicações. O mundo podia pensar o que quisesse. Ela sabia a verdade. E a verdade, às vezes, é o suficiente para reconstruir tudo. Até mesmo um coração que já foi estilhaçado. Com o tempo, Mariana passou a ajudar outras mulheres em situação parecida. Indicava advogados, acompanhava mães em hospitais, orientava sobre documentação e processos. Sua história inspirava confiança. Ela não falava como especialista, mas como alguém que viveu e sobreviveu. Ganhou o respeito de muitas, foi convidada para rodas de conversa, entrevistas locais, até uma matéria em jornal regional, mas nunca perdeu a essência. Continuava pegando ônibus para o trabalho, fazendo feira aos sábados, cuidando da casa e do filho com simplicidade. A fama, mesmo que momentânea, não subiu a cabeça. Sua maior conquista não era ser conhecida, era ser mãe, de verdade, com presença, com história, com alma. E isso ninguém mais podia tirar. Ricardo também passou a falar mais abertamente sobre o que viveu.
Em uma entrevista para um canal sobre paternidade ativa, contou sua versão dos fatos, os erros, a omissão, o despertar. Disse que perdeu muito tempo calado, mas que agora queria ser diferente. Queria que outros homens entendessem a importância de participar, não só financeiramente, mas emocionalmente. A gente cresce ouvindo que ser pai é sustentar. Mas sustentar o quê, se você não sustenta o afeto? A frase viralizou. Recebeu mensagens de outros pais, elogios, críticas, mas acima de tudo, sentiu que estava, enfim, tentando ser o homem que Lucas merecia. Não por culpa, mas por amor. No aniversário de 6 anos de Lucas, Mariana preparou uma festinha simples no salão de festas do prédio. Decoraram com balões azuis e amarelos, os preferidos dele, e fizeram brigadeiro enrolado à mão, como ela aprendeu com a mãe. Ricardo trouxe um bolo com o tema astronauta e apareceu com um sorriso tímido, segurando um presente embrulhado com papel prateado. Quando Lucas abriu e viu o telescópio, pulou no colo dele e disse: "Agora posso ver o céu de perto." Mariana observou a cena de longe, com os olhos marejados. Não era só o aniversário do filho, era o renascimento da vida deles. Amigos da escola, vizinhos e até uma professora foram. Todos pareciam saber da história, mas ali ninguém julgava, só celebravam, porque o amor, quando é real, atrai respeito até no silêncio. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormia esgotado de tanto correr, Mariana e Ricardo ficaram sentados no sofá, com os pés descalços, dividindo uma taça de vinho barato. Não precisavam dizer muito. O silêncio deles era confortável, cheio de significados. Ela olhou para ele e sussurrou: "Obrigada por não ter desistido." Ele segurou sua mão com firmeza e respondeu: "Você que me ensinou o que é não desistir." E naquele instante, sem juras, sem promessas, sem declarações ensaiadas, eles souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. 2 sobreviventes da mesma história. 2 pedaços reconstruídos, agora formando uma nova estrutura, mais forte, mais sincera, mais viva. Os meses seguintes trouxeram estabilidade. Não havia mais grandes reviravoltas, apenas os desafios cotidianos de uma família real. A febre no meio da madrugada, as lições de casa esquecidas, o medo do primeiro dia em uma aula nova. Mas havia também os momentos que curavam. O cheiro de pipoca no fim da tarde, as gargalhadas no sofá, as mãos dadas no caminho da escola. Mariana descobriu que a felicidade não estava nos grandes acontecimentos, mas nas pequenas continuidades, na presença diária, no olhar atento, no cuidado silencioso. Já não precisava provar nada para ninguém. Sua história já havia dito tudo. E agora, o que importava era viver. Um dia de cada vez, um amor de cada vez. Ricardo se tornou uma referência inesperada. Muitos colegas de trabalho começaram a procurá-lo para conversar sobre paternidade, separação, reconstrução. Ele não dava conselhos prontos, mas contava sua história, com verdade. Falava do silêncio cúmplice, da ignorância disfarçada de confiança, da dor de ver a verdade tarde demais. Mas também falava da segunda chance, da coragem de olhar no espelho e mudar, de amar, mesmo sem saber como. E isso inspirava. Não como um herói, porque ele sabia que não era, mas como alguém que errou e decidiu fazer diferente. E só isso, às vezes, já é o bastante para mudar uma vida. Com o tempo, Lucas começou a contar sua história com a naturalidade de quem já a aceitou, mesmo tão pequeno. Dizia aos colegas que tinha 2 mães, uma que cuidou dele por um tempo e outra que o encontrou de novo, e que agora tinha também um pai com cara de cansado, mas que faz as melhores panquecas do mundo. Mariana sorria ao ouvir essas frases, com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Ela sabia que nem tudo seria simples, que ele teria perguntas difíceis no futuro, que talvez quisesse entender os detalhes, que haveria momentos de raiva, confusão, dor. Mas agora, ao menos, existia um espaço de diálogo, um lar onde a verdade era a base.
E isso, ela sabia, era o maior presente que podia dar a ele. Uma história verdadeira, mesmo que cheia de cicatrizes. Num fim de tarde qualquer, enquanto lavavam a louça juntos, Lucas perguntou: Mãe, por que você me procurou tanto tempo? Mariana parou por um segundo, olhou nos olhos dele e respondeu com calma: Porque meu coração nunca aceitou que você tinha ido embora. Ele sempre soube que você estava por aí, esperando ser encontrado. Lucas sorriu e voltou a ensaboar o copo. E naquele instante simples, com as mãos molhadas e o chão cheio de respingos, Mariana teve a certeza de que, apesar de tudo, havia vencido. A vida tinha tentado arrancar dela o que havia de mais sagrado, mas não conseguiu. E agora, ali, de pé, ao lado filho, sentia-se completa, pela primeira vez. Na primavera seguinte, Mariana plantou uma muda de ipê amarelo no jardim comunitário do prédio. Queria deixar uma marca viva da nova fase. Lucas ajudou a cavar o buraco e a colocar a terra, com as mãos pequenas e cheias de entusiasmo. Ricardo registrou tudo com o celular, sorrindo por trás da câmera. Esse é o nosso começo, Mariana disse enquanto regava a planta. O gesto era simbólico, mas para ela carregava um peso enorme. Representava tudo que foi enterrado e tudo que agora floresceria. Porque, apesar da dor, apesar das perdas, ela tinha construído algo novo, algo dela, com raízes, com futuro. O passado não podia ser apagado, mas podia servir de adubo para um novo capítulo, para uma nova vida. Alguns vizinhos, antes distantes, passaram a cumprimentá-la com respeito. Outros, mais discretos, apenas a olhavam com admiração. Mariana nunca buscou aprovação, mas sentia que sua história havia ecoado mais do que imaginava. Em cada mulher que lhe sorria com olhos marejados, havia um reflexo do que ela viveu. Em cada criança que brincava com Lucas no parquinho, uma nova chance de liberdade. Ricardo às vezes ficava calado, observando tudo, e em seu silêncio havia gratidão. Por Mariana, por Lucas, pela chance de reparar, mesmo que tardiamente. E foi assim, de forma silenciosa, honesta e possível, que os três seguiram, sem promessas de perfeição, mas com a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminho. Sempre. Na última cena desse capítulo da vida deles, Mariana observava Lucas dormindo, com a respiração leve e os braços soltos sobre o travesseiro. Ricardo estava na sala, lendo um dos livros sobre paternidade que ela mesma emprestara. A casa era simples, mas cheia de paz. Mariana sabia que nem tudo estava resolvido, que novos desafios viriam. Mas agora tinha com quem contar. Não estava mais sozinha. E mais importante, seu filho estava nos braços certos, os dela. O mundo podia continuar girando com suas injustiças e feridas, mas naquela casa, naquele exato instante, tudo fazia sentido. A dor tinha virado semente, a perda tinha virado abraço, e o amor tinha virado lar. Nem sempre a justiça vem de toga ou sentença. Às vezes, ela chega no silêncio de um reencontro, no olhar de uma criança que reconhece quem nunca esqueceu. Mariana não venceu porque teve razão. Venceu porque não desistiu de sentir. Porque mesmo diante da mentira, da dor e do abandono, escolheu amar. E o amor, quando é insistente e verdadeiro, tem o poder de reescrever destinos. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa lembrar que a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra o caminho de casa. E quando encontra, ninguém consegue mais tirá-la de lá. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.